amigo internauta, fã de MMA, está começando mais uma edição do podcast Super Lutas. Eu sou o Lucas Carrano e ao meu lado nessa edição estarão Eduardo Oliveira e Bruno Ferreira. Uma edição do podcast Super Lutas, no mínimo curiosa, né? Isso porque a gente já havia gravado, essa é a segunda gravação do podcast Super Lutas, mas aconteceu um pequeno problema técnico que no fim das contas justificou aquele velho ditado, né? De que é a males que vem para o bem. Porque a gente tinha feito uma edição bem dedicada ao UFC Fight Night 42, que aconteceu no último fim de semana em Albuquerque, fazendo também uma prévia do UFC 174, que rola no próximo sábado no Canadá, e uma passagem rápida também pelo assunto do Vitor Belfort, que ainda segue esperando uma licença, né, para atuar em Las Vegas. Só que quase que simultaneamente aí ao problema técnico que a gente apresentou e não conseguiu levar essa edição do podcast ao ar, veio a notícia de que o Chael Sonnen havia sido retirado do card do UFC 175. E aí, cara, a coisa toda mudou. Pra gente seria muito ruim em termos de pauta ter que falar desse assunto só na próxima semana. E como eu disse, foi aquela velha máxima mesmo dos males que vem pro bem. A gente teve um problema, estamos gravando de novo esse podcast, mas dessa vez com o assunto mais quente da semana, né? O MMA já começou a dar, entre aspas, uma certa esfriada, porque a Copa do Mundo já tomou conta de tudo. A gente tá gravando aí na véspera, né, da abertura da Copa, então o noticiário já tá completamente tomado, o volume de grandes notícias tem diminuído, mas essa, sem dúvida nenhuma, é uma daquelas bombas que agitam os bastidores do esporte e que vão tomar conta dessa edição do podcast. Deixa eu saudar aqui então o pessoal, porque eu tenho certeza que línguas já estão coçando aí para poder falar desse assunto tão polêmico. Começando pelo Bruno Ferreira. Brunão, como é que foi aí gravar aquele podcast, ele não ir pro ar e se deparar com essa situação toda, preparado aí para tratar desse triângulo entre Chael Sonnen, Wanderlei Silva e Vitor Belfort? Seja bem-vindo. Valeu, Lucas. Um abraço para você, um abraço para o Eduardo, um abraço para o ouvinte do podcast Super Lutas. Depois eu acho que foi uma situação que é até interessante para nós, porque essa história parece que está longe de acabar, né? A gente viu tudo o que aconteceu com relação à luta do Sonnen e do Wanderlei, que mudou a data várias vezes, aí depois o Wanderlei saiu, aí depois o Vitor entrou, aí o Vitor foi pego no doping também, depois o Sonnen, ou seja, tá tudo muito confuso. E eu tô bastante curioso para saber a opinião de vocês, justamente porque a história é bastante confusa e ainda parece que ela está longe de terminar. Então, eu acho que essa edição do podcast promete, viu? Pois é, Eduardo, e você compartilha aí da opinião do Bruno, acha que essa história ainda tá longe de acabar e que a gente tem muito que debater e muito que conversar nessa edição do podcast? Seja bem-vindo também. Obrigado, Lucas. Um abraço pro Bruno, pro ouvinte do podcast Super Lutas. Pois é, parece uma novela sem fim. O assunto de Chael Sonnen, TRT, Belfort, o Wanderlei candidatando para voltar para essa luta. Então, são assuntos polêmicos que nós já havíamos debatido na edição do podcast que acabou não indo ao ar, e a gente traz de novo para essa edição. Eu acho que tem muito pano para a manga para a gente discutir sobre se vai ter luta entre Belfort ou qualquer outro adversário no UFC 175. Beleza, e é justamente esse o primeiro assunto da nossa pauta que a gente já começa a abordar na volta do podcast Super Lutas. Senhoras e senhores do Brasil and UFC fans watching around the world, it's time! Stand there suffering, I need a minute to myself. Bom, pessoal, dando início então ao podcast Super Lutas, acho que uma das edições aí mais polêmicas da nossa recente história, falando justamente desse teste positivo do Chael Sonnen que ia lutar, né? Ele foi pego no mesmo exame antidoping surpresa que foi feito com o Wanderlei Silva. Não exatamente o mesmo, porque o Wanderlei não chegou a fazer o seu exame, mas aquela mesma série de testes surpresas acabou flagrando aí o Chael Sonnen. Essa confirmação do positivo, né, para o Sonnen no antidoping, ela foi feita pelo Francisco Aguilar, que é o chairman, né, o responsável aí pela Comissão Atlética do Estado de Nevada, que regulamenta as lutas e os esportes de combate no estado onde fica Las Vegas. E aí o Francisco Aguilar foi até a ESPN americana falar que o Chael Sonnen foi pego aí pelo uso de duas substâncias proibidas, que é o anastrozol e o clomifeno. Elas são usadas
usualmente, né, para o tratamento do câncer de mama e a infertilidade. O que acontece é o seguinte, né? Ele não foi pego pelo uso de substâncias que aumentam o desempenho, né? Que dão aquele gás no desempenho do atleta. Não é considerado aí o doping de performance. Mas são substâncias que são proibidas. E aí o próprio Sonnen já veio a público depois, apresentou sua versão e disse que, na verdade, esses remédios, ele sabia que estava fazendo uso disso, que não tem nenhum problema, mas que eram remédios relativos justamente ao fim do TRT, né? Ele fazia uso do TRT, teve de parar e contou que está com problema de fertilidade, ele é recém-casado, se casou no fim do ano passado, e que por isso estava fazendo uso desses medicamentos. Mas não deixa de ser doping, é uma substância proibida, e por isso ele não tem condições de atuar no UFC 175. Eu falei bem resumidamente, porque essa história ela tem diversos capítulos, né? Se a gente for fazer aqui um apanhado, a gente vai voltar lá no início da confusão entre Sonnen e Anderson Silva, no caso de doping que o Sonnen já teve naquela época, aí passa pela rivalidade com o Vanderlei, essa luta sendo reagendada, o Van de fora porque não quis fazer o exame, depois entra Belfort no lugar, mas o Belfort também tem que estar com um caso comprovado de níveis elevados de testosterona no exame antidoping, e agora mais uma vez com o Chael Sonnen. Então, sem dúvida nenhuma, é um roteiro, acho que talvez nenhum dos grandes nomes aí da dramaturgia poderiam pensar, né, com reviravoltas, com polêmicas, com surpresas. E como que você, Bruno, você vê essa história, tudo isso, em que acreditar, em que não acreditar, onde que a gente pode tocar o solo aí, ou ainda tá tudo muito no ar, na sua opinião? Eu acho que tá ainda um pouco no ar a situação, mas não deixa de ser algo previsível, né, porque quando a TRT foi banida no começo do ano para efeitos esportivos, né, já se sabia que haveria algum efeito disso, né? Esse tipo de coisa não é algo que você interrompe de uma hora para outra, sem nenhum tipo de acompanhamento, e me surpreendeu, assim, que na verdade sabe que demorou para isso acontecer, porque o Sonnen ele era um usuário da TRT, já sabia que precisava disso para aumentar a produção de testosterona no seu corpo, e ele parou do nada de fazer isso, só que acabou sendo uma má orientação, né? No caso, como foi até o próprio Dana White que defendeu, né? Que ele falou que o Chael Sonnen tem culpa, é lógico que ele tem culpa, porque ele é o responsável pelo que ele ingere, porque ele coloca dentro do seu organismo, né? Mas a comissão também segundo ele, não mostrou essa orientação ideal para os atletas para saber como que sair do TRT. Mas a situação ainda está muito obscura ainda, né? Principalmente no caso do Sonnen, que ele defendeu o uso do TRT justamente com esse problema de fertilidade, mas a gente sabe que essas duas substâncias, mais uma terceira, né? Que ele foi flagrado, que por sinal foi a mesma substância que o Dennis Siver foi pego no doping no final do ano passado. Ele já admitiu que ele usa, mas a questão é que, por mais que as três substâncias tenham esse fim terapêutico, né, de aumento de fertilidade e tudo mais, elas também podem ser utilizadas, né, aí já não é nenhuma acusação, mas as substâncias podem ser utilizadas para até mascarar efeitos de anabolizantes, ou seja, é isso que entra nessa situação junto perante a comissão, porque a comissão não vai poder falar se foi justamente por isso ou não. Ô Dudu, e você concorda com o Bruno com relação a essas últimas colocações? Como é que você vê esse imbróglio envolvendo o Chael Sonnen? Bem, Lucas, eu acho que é isso mesmo, sabe? É difícil a gente imaginar que o Sonnen tenha a licença concedida para enfrentar o Vitor, tendo sido pego no exame surpresa. Como o banimento da TRT foi algo aparentemente sem planejamento, um belo dia os comissários acordaram, viram o exame do Vitor alterado e pensaram, não pode mais, isso ainda fica em aberto. Assim como também é bastante improvável, depois que o Chael Sonnen caiu, o Vanderlei Silva, que fugiu do exame que o Chael Sonnen foi pego, se candidatar para enfrentar o Vitor Belfort numa luta que deveria ter acontecido 147 na final do TUF Brasil 1, alguém que teoricamente não estaria apto para lutar, voltaria para o evento. Então, se os rumores que ventilaram sobre caso o Vitor não fosse aprovado para lutar contra o Chael Sonnen na audiência que ele tem no dia 17, o Jacaré estiver de sobreaviso, pode pintar um title eliminator daqueles, assim, entre Vitor Belfort e Ronaldo Jacaré. Ô Bruno, o Chael Sonnen tava com uma imagem muito boa, né, no Brasil. Ele chegou, assim, muito perto, quem sabe até de se converter em uma figura
muito querida, ou talvez até tenha conseguido a uma certa altura. Esse caso aí de doping pode jogar água no chope do norte-americano, ou você acha que o que ele conquistou ninguém vai tomar? Eu acho que pode jogar sim, mas o quanto isso importa, eu acho que não é muita coisa não. Porque o próprio Sonnen falou, né, nesse ponto ele é bastante sincero, né, ele, além de ter admitido ter ingerido as substâncias proibidas, ele falou que se for para ele ser chamado de pai, né, pelo filho dele, e mesmo assim ser chamado de trapaceiro, para ele não tem problema nenhum, ele faria isso 20 vezes se fosse necessário, né. Então, apesar de que ele ainda vai à audiência, isso ainda vai aparecer novos fatos, né? Isso ainda vai se desdobrar um pouco mais. Eu acho que mesmo que surja a imagem do Sonnen, não sei se isso vai ter uma importância grande no final das contas, porque isso era uma coisa que o Sonnen precisava fazer, ele tinha que fazer, e eu não acredito que isso vá mudar muita coisa, pelo menos na consciência que o próprio lutador sente. Então, por mais que mude, não sei se vai afetar muita coisa, não. Pois é, e com relação ao posicionamento do Dana White, eu vi muita gente questionando essa posição do Dana White, porque ele saiu em defesa do Chael Sonnen. Acho até que, quer dizer, eu não vejo muita coisa assim errada em ele defender, ele tem a opinião dele, ele tem direito a se posicionar como ele preferir, mas em casos semelhantes, a gente já viu o Dana White, ele não tem muito esse tom de proteção, né? Ele não tem muito estilo paizão. Geralmente ele vai na canela da pessoa e como fez com um monte de lutadores, né? Nesse último fim de semana, não estou comparando os dois casos, mas a gente teve uma pequena polêmica envolvendo o Jason High, perdeu do Rafael dos Anjos, ficou meio contrariado e empurrou o árbitro. Com isso, o High foi sumariamente demitido, sem nenhum tipo de apelação, e o Dana White ainda falou, olha, esse cara tá acabado. Com outros lutadores também que foram, às vezes, pegos em exame antidoping, posturas semelhantes, ou mesmo que ele não tenha feito nenhum tipo de ação mais rígida, tipo, demitir o cara, ele foi duro nas críticas, ele pegou no pé, né? Você vê que ele fala com a Chris Borg e tal, e com o Sonnen não, né? Então era uma dúvida que muita gente tinha, como o UFC, principalmente o Dana White, que é a cara da organização, ia se posicionar, caso tivesse uma grande polêmica com um cara que é tipo um queridinho aí da casa, um exemplo de um John Jones, de um Chael Sonnen da vida, Ronda Rousey e tantos outros. E o Dana White se mostrou bem diferente do que é com o pessoal aí do meio de tabela, né? Como eu disse, embora seja até justificável sob o ponto de vista assim do negócio, como que você vê isso aí? Você te incomodou ou não essa postura do Dana White que saiu em defesa aí do Chael Sonnen? É que na verdade o Dana White não é nem que ele defendeu o Chael Sonnen, mas ele meio que dividiu a responsabilidade entre o Sonnen e a comissão de Nevada, né? Que para ele a comissão de Nevada também errou ao não dar instrução, né, como o atleta deveria largar a TRT e chegar a um nível de saúde bom, né, nesse período. Mas ele também falou, o Sonnen também deveria ter avisado, né? Porque eu acho que tão ruim quanto as substâncias que foram detectadas no sangue do Sonnen, é também a questão de que o Sonnen não avisou, né, a comissão. Porque de repente, se ele avisasse a comissão de que ele está tomando esses medicamentos, essas substâncias, né, no caso, porque ele está querendo engravidar a esposa, porque ele quer melhorar a fertilidade, talvez a história seria diferente. Talvez a audiência que vai acontecer na semana que vem tenha um caráter diferente. Então é que o Dana White dividiu essa responsabilidade, isso até surpreendeu, mas acaba fazendo sentido, né? Porque a comissão, ao que tudo indica, né? Claro que a gente não ficou tão por dentro assim dos bastidores, né? De como foi a conversa dos atletas com as comissões. Mas realmente deu a impressão que foi uma coisa muito feita de uma hora para outra mesmo, né? Que foi o teste que o Belfort deu positivo, e aí vamos acabar com isso, e aí é cada um por si, né? Então a gente vê casos de lutadores que tiveram que fazer precisavam fazer a TRT por motivos diferentes, né? O Sonnen e o Belfort por um motivo, aí tinha o Dan Henderson por outro, ou seja, cada um teria uma forma diferente de proceder. E então ficou meio essa coisa no ar, assim, e deu a impressão de que ficou cada um por si, né? Então, enfim, eu não acho que seja tão absurdo assim a postura que o Dana White apresentou, não. Eu até acho que nesse caso especificamente ele pegou leve com o Chael Sonnen, como ele preservou muito bem o Vitor. Tudo isso começou com o Vitor sendo pego no exame antidoping surpresa do UFC 173. O UFC não jogou o Vitor aos leões, preservou, tirou dessa luta e você volta depois. Então, o cuidado que o UFC teve com todo mundo que está envolvido nesse assunto de TRT, até porque são grandes nomes do evento, não é exclusividade do Chael Sonnen. Bruno,
Pra gente seguir nesse assunto aí do UFC 175, queria ter a sua opinião sobre uma coisa. A gente tá diante do evento mais polêmico e cheio de confusões, reviravoltas, surpresas, mudanças, notícias de bastidores aí da história do UFC, ou seria muito falar isso? Não, acho que dá pra falar sim, viu? Porque por tudo isso que envolveu, né, e não é só envolvendo só um atleta, né, a gente viu com todos os atletas que foram escalados para fazer essa luta, então assim, é muita mudança. Eu acho que até a única que ainda tá imune a isso, por enquanto, é o co-main event da Ronda Rousey e da Alexis Davis, porque, tirando isso, a luta principal, que foi essa confusão com o Belfort, com o Weidman, que também está relacionada com essa luta do Sonnen, porque o Sonnen enfrentaria o Vitor Belfort, ficou uma situação muito estranha, porque todos os atletas envolvidos nesse combate dos meio pesados se envolveram nessa polêmica de doping, e cada um por um motivo diferente, né? Um foi pego no teste surpresa no começo do ano, o outro não fez o teste, e o outro foi flagrado no exame de surpresa que foi feito depois. Então é uma situação muito esquisita, né? Eu acho que de cabeça, assim, lógico que tentando puxar pela memória aqui, é difícil de lembrar um evento tão confuso assim, né? E aí que tá, né? Semana que vem vai ter audiência. É provável que tanto o Chael Sonnen quanto o Belfort tenham os seus casos analisados no mesmo dia, né? O Vitor Belfort é certeza, já tá confirmado. O Chael Sonnen ainda não se sabe. Ou seja, ainda tem muita coisa que ainda vai mudar, né? Pode ser que nem essa luta aconteça, porque isso até é um outro tópico à parte, mas eu acho que se a comissão atlética de Nevada realmente for se ater a questões técnicas e não políticas, eu acho que não deveriam dar licença pra ninguém por conta de tudo que aconteceu, né? Nem pra Vanderlei, nem pra Vitor Belfort, nem pra Chael Sonnen. De cabeça, né, você falou sobre essa questão, um que eu lembro, não porque em volume de polêmicas, mas teve uma grande, assim, logo, mas era num momento também que era totalmente diferente, né? Na época da SD ainda, né, do que eles chamam da Era Negra e do UFC, do período pré-Zufa, o UFC 12, ele aconteceria em Nova York, né, se eu não me engano, em Buffalo, e aí foi aprovada uma lei assim de última hora, um decreto que impedia a realização do evento porque proibiu o MMA. Inclusive até hoje, né, a mesma lei de 97 que proíbe o MMA no estádio de Nova York é o único que ainda não pode. E esse evento foi transferido de última hora, literalmente de última hora, foi no sábado. Na sexta, ele ia acontecer no sábado e na sexta-feira eles tiveram de passar, conseguiram uma cidade, a única cidade que estava aceitando assim era Dothan, no Alabama. Eles levaram tudo, levaram os lutadores, levaram a estrutura, pagaram um absurdo de aluguel para poder usar o ginásio lá em Dothan. Foi até a primeira vez que o Joe Rogan participou de uma transmissão do UFC, foi nesse UFC 12 em 1997. Mas eram, como eu disse, outras circunstâncias, né? Desde que o negócio se profissionalizou assim muito e ficou nesse nível de organização, também não me recordo. A gente já teve alguns eventos marcados por lesões, por cortes. Teve aquele UFC 151 que foi cancelado, né, que foi um marco assim, sem dúvida, na história do UFC. Mas aquele evento não foi um volume grande, né? Foi um problema. Na verdade, dois, né? Um card mal montado, que baseava-se apenas em uma luta, e uma contusão de última hora. Foi isso que provocou o fim, né, a exclusão daquele evento que foi o único não realizado na história do UFC. Mas nesse caso não, né, muita confusão envolvendo todas as lutas. Essa do Weidman com o Machida já é a terceira vez que essa luta era pra ter acontecido, né, primeiro com o Vitor, aí depois com o Lyoto no mesmo evento, depois mudou de novo, então muito bagunçado. E é o maior evento do ano, né, que o UFC vai promover. Então isso é que é mais curioso. Ô Dudu, com relação a essa realização aí do UFC 175, tem na semana que vem essa audiência, se acredita na permanência do Belfort? O UFC já manifestou seu desejo de que isso aconteça, mas se acredita na permanência do Belfort no card? E mais, qual que é a sua opinião sobre essa cavada aí do Vanderlei Silva, que pediu para voltar ao card, dessa vez na vaga do Chael Sonnen? Começando pelo final, essa cavada do Vanderlei Silva chega a ser patética. O Chael Sonnen foi pego no exame antidoping, que o Vanderlei Silva, segundo o próprio Chael Sonnen, segundo o presidente do UFC, fugiu do exame. Então eu acho que seria algo inimaginável o Vanderlei Silva voltar para esse evento, apesar que o Vanderlei Silva em nenhum momento interrompeu os seus treinos. A gente pode acompanhar no Twitter, no canal dele no YouTube. Ele tem mantido sua rotina de treinamentos, acreditando que poderia voltar para o evento. Não sei por que cargas d'água, se ele já tinha algum tipo de informação, mas
essa questão do doping, ou melhor, essa questão dele não ter feito o antidoping mancharia qualquer resultado positivo que ele pudesse ter em uma luta ou contra o Vitor Belfort ou qualquer outro atleta. Na questão do Vitor Belfort ter a licença ou não, é um assunto um pouquinho complicado. Se fosse o Kit Kaiser, o antigo diretor executivo da Comissão Atlética, eu confesso que acharia difícil do Vitor obter a licença, porque basicamente, para você obter uma licença para lutar em Nevada, você tem que levar seu último exame antidoping válido. E o último exame antidoping do Vitor feito em Nevada foi o que ele teve altos níveis de testosterona. Porém, como o próprio Vitor disse, eu não sei até que ponto que isso foi planejado ou se isso já era um tratamento médico que ele faz constantemente, realizou depois desse exame que ele teve com níveis elevados, 5 exames nas semanas subsequentes, mostrando que o nível de testosterona dele havia se equilibrado ao de uma pessoa, entre aspas, normal, sem o tratamento de reposição. Então, se a comissão levar em consideração os 5 exames que o Vitor fez por conta dele para a, entre aspas, normalização da testosterona no seu organismo, provavelmente ele obterá a licença. Além disso, o Vitor conta com o apoio do UFC, que quer não, uma sustentação importante para que ele obtenha a licença. O caso do Vitor, tudo que a gente disser agora não passa de especulação. Então, basicamente é isso. Se a Comissão Atlética de Nevada aceitar os 5 exames que o Vitor fez por conta própria nas semanas subsequentes, aqui ele teve o teste alterado, ele provavelmente obterá a licença. Então, como o novo diretor executivo, a gente ainda não sabe a opinião dele sobre muitas coisas, é difícil da gente especular. Eu acho que pelo apoio do UFC, independente de qualquer coisa, o Vitor terá sua licença. Agora, para lutar contra quem, a gente ainda não sabe. Pessoal, esse assunto é realmente o nosso grande assunto dessa edição do podcast, mas aqui pela minha pauta a gente já está podendo passar para frente. Queria saber com você se tem mais alguma consideração acerca de Chael Sonnen, Vitor Belfort, Vanderlei Silva, doping, UFC 175 e adjacências, ou se a gente já pode seguir em frente. Sempre tem, né? Mas vamos esperar os próximos capítulos que vai sobrar assunto pro podcast da semana que vem, isso pode ter certeza. Dudu, tudo limpo também? Podemos seguir em frente? Tudo limpo, até porque na semana que vem nós já teremos a audiência do Vitor Belfort, que acontece no próximo dia 17, e aí ficaremos sabendo se o Vitor estará apto ou não para lutar no UFC 175. Beleza, então a gente já vai adiantando aqui que na próxima semana vem podcast Super Lutas, voltando aí esse assunto do UFC 175 com o resultado, né, da audiência. O podcast da semana que vem também na quarta-feira, tá? Vamos esperar para gravar na terça, porque acontece a audiência, e aí ele entra no ar na próxima quarta-feira. A gente atrasou nesta semana por problemas técnicos, na próxima semana por motivos de pauta. É verdade, a gente já deixa pronto, então já deixa avisado, né, que vai ser também por uma boa razão, né, pra gente ter mais subsídio aí, condições inclusive de abordar melhor os assuntos, não fazer uma pauta muito genérica aí pro podcast Super Lutas. Pessoal, passando então pro UFC Fight Night 42, eu ia falar o UFC 142, a gente ia voltar no tempo, lá ia ser uma bela volta no tempo, mas não, falando do UFC Fight Night 42, que aconteceu no último fim de semana em Albuquerque, né, estreia do UFC em Albuquerque, terra de uma das universidades mais importantes dos Estados Unidos na NCAA, né, nos esportes, a Universidade de Duke, que é o apelido da cidade de Albuquerque, terra também de Walter White e de Breaking Bad, e agora também terra do UFC, né? E pro MMA, a gente fiz essa brincadeira, mas pro MMA entrou no mapa graças a Jackson's Winkeljohn MMA, né, que é a academia que forma aí grandes campeões, é a casa do John Jones, tem também ali Diego Sanches, tem a Russaiada que sai na mão também, tá treinando por lá, o Jorge St. Pierre também já teve algumas vezes por lá, embora seja da TriStar. E um dos grandes assuntos desse UFC Fight Night 42 foi uma polêmica envolvendo um aluno, né, um pupilo aí do Greg Jackson, que é o Diego Sanches. Na luta co-principal da noite, o Sanches venceu
o Ross Pearson numa decisão, ao meu ver, uma das maiores lambanças da história recente do UFC no quesito arbitragem. Olha que a gente anda tendo problema, viu, com isso, mas essa do Sanchez foi uma coisa assim, ele, pra muita gente, inclusive pra um juiz, acabou perdendo os 3 rounds e no fim das contas acabou declarado vencedor em decisão dividida, com um dos árbitros dando os 3 rounds pro Diego Sanchez. Então, nem vou me estender muito, quero a opinião dos amigos sobre esse combate e sobre a sua repercussão, né? O Ross Pearson pediu a revisão do resultado junto à comissão atlética, já entrou com um apelo. 2, o UFC concedeu a bolsa de vitória pro Ross Pearson e não pro Diego Sanchez, demonstrando solidariedade com a reclamação do inglês. Como é que vocês viram todo esse imbróglio aí da luta co-principal do UFC Fight Night 42? Assim, a gente já tem discutido sobre esse assunto das decisões polêmicas dos juízes já faz algum tempo aqui no podcast, né? E sempre a gente tenta comentar isso de uma maneira até meio comedida, porque é até difícil você falar se há má fé, se o cara foi roubado, se houve garfo, assim, porque não é assim que as coisas funcionam, né? Eu acho que a maioria... até só pra... Você falou dessa questão do garfo, é um assunto que eu já havia comentado até anteriormente. Acho muito difícil, nesse caso, por exemplo, que haja má fé, viu, do árbitro, porque a gente viu diversas vezes já, não é raro também outra coisa, acontece menos, mas também não é raro no esporte, essa coisa de manipulação de resultado, né, do cara mal intencionado, e nunca ele vai tomar uma decisão que chama tanta atenção assim, né? Você lembra do Edilson Pereira de Carvalho lá em 2005, no Campeonato Brasileiro, e uma das coisas que ele deixou muito claro, ele não ia anular um gol legítimo, ele ia inverter uma falta no meio campo, ele ia desestabilizar o time adversário, às vezes com um cartão fora do lugar aqui, mas coisas que não chamam tanta atenção, porque se você faz uma coisa dessa, tipo um 30-27 numa luta, sabe, que não tem cabimento, você gera suspeitas, é justamente isso que um apostador que tá bancando o resultado pra se endinheirar, ou que alguém que tem interesse numa vitória de A ou B, não quer, né, não quer que se levante a suspeita de que houve, a não ser que a coisa já esteja num nível tão profissional que eles já estejam revertendo essa lógica, né? Sabendo que a gente vai procurar onde tem menos suspeita, eles já estão fazendo a coisa escancarada pra não gerar suspeita. Mas vou te ser sincero, acho muito difícil que isso esteja acontecendo. Não, eu também acho que isso não acontece, né? Eu acho que as decisões que acontecem por aí, sejam essas mais escandalosas ou menos escandalosas, elas são mais fruto de um mau preparo dos juízes do que qualquer outra coisa. Mas eu acho que nos últimos tempos a palavra garfo, né, a palavra roubo, foi até meio banalizada, assim, porque tem muitas lutas que são parelhas, né, que você consegue ver até um certo equilíbrio e que pode ir um ou para outro. Aí muita gente discorda do resultado e fala que foi um roubo, né? Só que assim, nesse caso de Ross Pearson e Diego Sanchez, dá para você dizer que o Ross Pearson foi roubado, porque principalmente com a pontuação que foi dada, porque como você mesmo falou, né, a situação foi tão escancarada que acaba até afastando qualquer suspeita, porque não tem como, né, um juiz realmente que esteja lá bem preparado, né, que o cara realmente entenda de MMA, ele consiga ver os 3 rounds pro Diego Sanchez. O primeiro e o terceiro rounds são até meio... foram até equilibrados, assim, não aconteceu muita coisa, lógico, o Diego Sanchez caminhou pra frente, tentou dar mais golpes, mas, em compensação, o Ross Pearson conectou muito mais, né? Então, assim, mas foi uma coisa que não houve um knockdown, não houve uma superioridade tão clara assim. Agora, já no segundo round, não. No segundo round, ali não tinha como você não dar esse round pro Ross Pearson, porque houve um knockdown, foi uma vantagem grande no número de golpes conectados, na contundência e tudo, né? Não tinha como você ver. Qualquer pessoa que não precisa nem ser uma especialista em luta, né? Qualquer pessoa leiga, você conseguiria ver pelo menos o segundo round pro Ross Pearson. Então, você vê quando o juiz dá 30-27 numa situação dessa, é que você vê que realmente coloca essa luta num patamar acima do que a gente tem visto ultimamente, né? Porque se a gente pegar as lutas polêmicas que aconteceram ultimamente, por exemplo, as lutas do Ben Henderson, né? Pega a última dele com o Josh Thompson, eu acho que a luta ali foi até um pouco equilibrada, assim, deu até margem para interpretações diferentes, apesar de eu ter discordado da decisão na época. Mas nesse caso não, é um negócio tão claro que realmente você fica sem entender o que acontece mesmo. Eu acho interessante que o UFC, interessante para dizer o mínimo, né? Porque de o próprio UFC se rebelar contra a decisão da Comissão Atlética e simplesmente considerar que o Ross Pearson venceu, né? O Dana White já falou que, além do bônus da vitória, ele também vai casar a próxima luta do Pearson, considerando como se ele tivesse vencido. E o Diego Sanchez o contrário, né? Como se ele tivesse perdido. Ou seja, o próprio UFC está passando por cima da decisão que a Comissão Atlética tá tomando, né?
E a gente vê isso acontecendo em alguns casos e outros não, né? Porque a gente já também, como eu já disse, alguns casos até que também criaram bastante polêmica, isso não aconteceu. Então acho que é interessante essa postura do UFC também de se mostrar solidário ao Ross Pearson, porque a gente, né, a gente comenta de fora, a gente analisa, a própria pessoa que torce também pelos lutadores já fica chateada já com o resultado, né? Você fica até solidário ao cara que perdeu, porque pô, você vê o Ross Pearson, ele treinou bem, treinou direito, e fez uma boa luta, né? E eu acho interessante que pelo menos o UFC tenha tomado essa postura. Porque algumas vezes a gente vê até o UFC, não vou dizer sendo conivente, mas dizendo, poxa, se você não quer ser roubado, não deixe a luta nas mãos do juiz. O que eu acho que isso é um absurdo você falar isso, né? Eu acho que isso é um absurdo o UFC virar e falar uma coisa dessa, porque o UFC, que supostamente é o maior evento de MMA do mundo, que conta com os melhores lutadores de MMA do mundo, você vem e fala que pro cara não basta ele vencer a luta, ele tem que arrancar a cabeça do adversário, ele tem que nocautear ou finalizar. E não é assim que funciona. Você também tem que pensar que tem um cara duro do outro lado, né? No caso do Ross Pearson, pô, era o Diego Sanches, é um cara que, por mais que tenha milhares de defeitos como lutador, ele é um cara difícil de ser parado, né? O único que conseguiu parar o Diego Sanches foi o BJ Penn, que acertou uma canelada no meio da testa e não derrubou, né? Na verdade, ele foi um corte que interrompeu a luta. Então não é sempre que você consegue nocautear ou finalizar. E se as regras dizem que se você dominou o adversário por 3 rounds e você, mesmo que não nocauteie ou finalize, você deve ser nomeado vencedor, é isso que tem que acontecer. Então, pelo menos eu achei bacana que o UFC não veio com esse papo de não quer ser roubado, não deixa a luta na mão dos juízes, porque realmente isso é um absurdo nesse caso, né? É verdade. Ô Dudu, passando para a luta principal desse evento do último sábado, na verdade eu queria pedir para você 2 opiniões. Como é um assunto que vai render tanto quanto essa polêmica aí do resultado dos juízes, que acabou um pouco ofuscada pela questão Sonnen, Vitor e Vandy, mas também foi uma polêmica grande do último fim de semana. Queria sua opinião sobre 2 assuntos. Uma vitória do Rafael dos Anjos, né, brasileiro, atuou aí no card principal da noite, voltou a venceu o Jason High, e o Jason High foi até demitido, né, porque empurrou o juiz aí, não gostou muito de um suposto golpe ilegal que foi aplicado. Mas o Rafael voltou a vencer, havia perdido para o Habib Nurmagomedov, voltou a vencer nesse evento de Albuquerque. E a luta principal da noite, outro cara que estava precisando, né, vencer de maneira convincente, que é o do Ben Henderson. Ele vinha aí de talvez uma vitória nas últimas lutas dele, desde que conquistou o cinturão, uma vitória incontestável que foi contra o Nate Diaz. Depois disso, né, tinha Josh Thompson, Frank Edgar, Gilbert Melendez, todas vitórias muito questionadas, e além disso a derrota para o Anthony Pettis. Então o cara que estava precisando dessa vitória venceu e venceu bem, né? Ele praticamente nocauteou e finalizou no mesmo de uma vez só. Como é que você viu tanto a vitória do Rafael quanto o triunfo do Ben Henderson? Pois é, Lucas. Complementando a informação do Bruno, ainda falando da polêmica do juiz, eu acho que é impossível a gente ficar sem dar opinião num assunto tão maluco como esse. Eu me recordo de cabeça 2 casos que o UFC tratou o perdedor como vencedor. O Eric Silva, naquela luta no Rio contra o Carlo Prater, mas aí foi porque o Yamazaki interpretou que o nocaute técnico havia sido por golpes ilegais. O Eric foi tratado como vencedor daquela luta e o Carlo como perdedor. E outra que foi tão absurdo como essa do Ross Pearson, que foi a derrota do Cibir Dolley para o Tim Bolt. De cabeça, eu me lembro dessas. E os atletas foram tratados como vitoriosos e deram passos adiante em suas carreiras. Falando agora da luta do Rafael e do Ben Henderson, são 2 atletas que precisavam da vitória. O Rafael precisava mais da vitória do que de convencer, e foi exatamente isso que ele fez. Pegou um adversário que desceu do meio médio para o peso leve, e esse corte de peso às vezes é sempre muito difícil na primeira luta. O Rafael teve um primeiro round que ele passou algumas dificuldades, conseguiu se encontrar apenas no minuto final e voltou para o segundo round para definir a luta com um atleta que aparentemente já estava desgastado fisicamente. Já o Ben Henderson, ele precisava mais do que vencer, ele precisava de convencer. E foi exatamente isso que ele fez. Porque um cara duro, que tinha uma boa sequência de vitórias, encontrou dificuldades no primeiro round, e eu pensei, essa luta vai se arrastar mais uma vez para a decisão. Só que a partir do segundo round, o Ben Henderson foi tomando conta da luta. Foi dizendo, aqui é meu espaço, aqui é meu lugar. E fez uma baita luta e encerrou de maneira incontestável, né? Conseguiu um knockdown, foi para as costas e finalizou, se posicionando de novo ali
próximo de voltar a disputar o cinturão dos leves. É isso aí, ô pessoal. Como eu disse, a gente vai realmente só de passagem nesses eventos, tanto do último fim de semana quanto do próximo, porque o grande assunto realmente foi essa bomba do Chael Sonnen. Mas vamos, bola pra frente aí, já olhar pros eventos futuros, e o próximo evento do UFC é o UFC 174, né? Pay-per-view, quinto pay-per-view do ano, com sede em Vancouver, no Canadá. A luta principal da noite vai ser a defesa de cinturão, pelo menos, né, a tentativa de defesa de cinturão do campeão dos moscas, Demetrius Johnson, contra o russo Ali Bagaltinov. Além disso, tem também um card recheado de boas lutas, né? Pelo menos na minha opinião, é um card que desde a primeira luta lá do Ryan Dimo já vai ser interessante. Vamos ter muita coisa legal. Eu queria saber a opinião de vocês sobre esse card, qual que é a expectativa, para onde que vocês estão direcionando a atenção nesse evento do próximo sábado, como que vocês vão acompanhar, lembrando que já vai ser um evento em meio aí à Copa do Mundo. Vai ser, olha, só para quem tá também no clima da Copa, o início do card preliminar desse UFC vai coincidir com o segundo tempo de Itália e Inglaterra, cara. Então, como é que vocês estão nessa expectativa? Como é que vai ser dividir a atenção aí entre esse UFC 174 e a Copa do Mundo também? É bem verdade que o segundo tempo de Itália e Inglaterra em Manaus não deve ser um grande jogo. Deve estar todo mundo com uma gravata vermelha na camisa, né? Mas o UFC 174 traz uma luta que eu considero bastante interessante para o brasileiro Rafael Feijão. Eu acho que é um teste de fogo para ele, sabe? Ele vai encarar o Ryan Bader, que eu já tinha brincado, ele ficou provavelmente a 1 ou 2 golpes de ser o desafiante ao cinturão do John Jones, quando ele quase nocauteou o Glover Teixeira em BH. Tem os seus defeitos, não é um grande lutador, mas pode ser considerado um baita desafio para o Feijão. Eu acho que essa luta a gente vai delimitar aonde que o brasileiro estará na categoria. Se ele pode sonhar com um top 5 num futuro próximo, ou se ele vai ficar ali no meio da categoria, fazendo lutas boas, a grande maioria aqui no Brasil, ou se ele vai alçar voos maiores. Outra luta que não deixa de ser interessante é o retorno do Andrei Arlovski ao UFC, depois de um tempo afastado, lutador que é ex-campeão, que já desafiou o Tim Sylvia quando ele tinha o título. Ele enfrenta o Brandon Shelby, e aí todo mundo brinca que o queixo do Tim Sylvia é de vidro, aquela coisa toda. Vai pegar um cara que também não tem um queixo muito bom e que também não tem uma mão muito dura, né? Que é o Brandon Shelby, que foi participante daquele fatídico TUF dos pesados nos Estados Unidos. Então é uma luta bastante interessante. O Arlovski já não é aquele velho pitbull, mas ainda pode fazer boas lutas no UFC. E você, Bruno, como é que você tá acompanhando, tá na expectativa aí pra esse evento de sábado? Eu acho que a luta que vai mais me chamar a atenção vai ser o co-evento principal, né? Que é a luta do Rory MacDonald contra o Tyron Woodley, porque na minha opinião, né, ali que vai sair o cara que deveria disputar o cinturão, né? O UFC já confirmou que, na verdade, o próximo desafiante vai sair de Robbie Lawler e Matt Brown, né, que vai acontecer em julho. Mas eu acho que a luta entre o Tyron Woodley e o MacDonald vai mostrar muita coisa também, né? Vai mostrar até que ponto o Tyron Woodley evoluiu, né, o seu jogo, porque no começo ele sempre foi um wrestler muito respeitado, mas no começo ele apresentava algumas brechas, né, brechas até que o Nate Marquardt conseguiu aproveitar bem lá no Strike Force, mas agora não, ele já mostrou uma certa evolução, né, ele conseguiu nocautear um cara duríssimo que é o Josh Koscheck, né, no final do ano passado. Já nesse ano ele bateu o Carlos Condit também na trocação, né? A luta acabou lá por uma infelicidade, né? Uma lesão do Condit, mas enquanto as ações estavam correndo, o Woodley estava levando a melhor na trocação. Então isso vai mostrar bem, assim, como que o Woodley vai conseguir trabalhar esse jogo mais completo contra um cara que é um cara dessa nova geração mesmo, né? Que é um cara que já está acostumado a atuar bem em todas as áreas, que é o Rory MacDonald. O Rory MacDonald ganhou do Demian Maia, mas não convenceu tanto assim, principalmente pelo primeiro round, que ele foi dominado ali, né? O Demian ficou bastante tempo montado, né? E o Woodley é um cara que é muito bom na parte de wrestling. Então eu quero ver como é que o MacDonald vai trabalhar essa questão de jogo de perna, né, de movimentação para anular potencialmente o wrestling do Tyron Woodley, e quero ver como é que eles vão trabalhar na trocação, né? No papel, eu acredito que o MacDonald tem uma vantagem na trocação, né? Acho que ele consegue trabalhar bem as combinações de golpe na longa distância,
Mas o Woodley já me provou várias vezes que não é bem assim, né? Como foi essa luta com o Carlos Condit também, eu acho que ali ele só não nocauteou o Carlos Condit logo no começo, porque o Condit tem um queixo que é absurdo. Já na luta principal, né, na disputa do cinturão dos moscas, estou bastante curioso para saber como é que vai ser a estratégia do Bagaltinov, porque ele vem de uma vitória contra o John Lineker, e se você comparar o John Lineker com o Demetrius Johnson, são lutadores de características completamente opostas, né? Enquanto o John Lineker, ele parece um peso pesado lutando nos moscas, né? Um cara que fica mais plantado, que se movimenta menos e que dá golpes mais fortes, mais contundentes para tentar nocautear, o Demetrius Johnson é um cara que é muito rápido, é uma movimentação o tempo inteiro, é velocidade, é combinação, ele fica 5 rounds, se preciso, ele fica 5 rounds lá, trabalhando nisso. E ele já mostrou na última luta dele também, né, contra o Joseph Benavides, que ele consegue nocautear sim, né, ele conseguiu nocautear um cara que é duríssimo como o Benavides. Então, eu tô bastante curioso para saber como é que vai ser essa estratégia. É lógico, no papel, o Demetrius Johnson é amplo favorito, né, que tem, se você fosse para analisar, tem 2 lutadores que estão ali correndo por fora na categoria dos moscas, que são 2 caras que o Demetrius Johnson já bateu, né, que é o Benavides e o John Dodson, que também ganhou no último fim de semana. Então, teoricamente, o Bagaltinov não é um desafiante à altura. Mas acho que vai ser uma luta interessante. Quero ver o que o Bagaltinov e o pessoal da Jackson's MMA preparou para essa luta. Beleza, pessoal. Então a gente fica de olho nesse UFC 174, porque já vai estar, aí como eu disse, a Copa do Mundo rolando, mas a gente não pode desviar as atenções completamente do MMA, né? Vai ter muita coisa legal. A gente já mencionou até em outras edições desse podcast Super Lutas que o maior evento do ano no UFC vai rolar no meio da Copa, né? Que é no final de semana de 5 de julho. Vai ser esse UFC 175, cheio de disputas de cinturão, de grandes lutas e de polêmicas também, né? Porque a gente fica aguardando ainda o que vai ser resolvido. A gente fica de olho no UFC 174. Na próxima edição do podcast Super Lutas já voltamos com toda a análise dessa edição, da defesa de cinturão ou não, né? Do Demetrius Johnson, desse card principal que está recheado de grandes lutas, e também com o resultado da audiência do Vitor Belfort, né? Eduardo já antecipou aqui, a gente vem na próxima semana também mais do meio pro fim da semana, porque vamos aguardar o resultado da audiência do Belfort junto à Comissão Atlética do Estado de Nevada. Pessoal, agradecer a vocês então pela gravação do podcast Super Lutas. Essa semana 2 gravações, né, e uma edição em Nauá. Foi muito bacana e até a próxima semana. Feliz Copa aí pra vocês, Brunão. Um abraço até na próxima semana. Valeu, Lucas. Um abraço para você, um abraço pro Dudu, um abraço pro ouvinte que curtiu essa edição do podcast. Uma boa Copa para todo mundo. E não vamos esquecer do MMA não, né? Porque esse fim de semana, como você mesmo falou, vai ter esse UFC 174 que vai ser praticamente emocionante do começo ao fim, né? Pelo menos do card principal. E na terça-feira vai ter essa audiência do Belfort também, que vai ser muito interessante. Então vamos acompanhar lá todas as notícias no Super Lutas e discutir os desdobramentos desses fatos no podcast da semana que vem. Então, até lá. Beleza, Dudu, também um abraço a você e já peço aqui, ó, quem vai ganhar a Copa, como é que vai ser a final, quem vai chegar, porque aí eu já aposto agora e já garanto uma grana pra no fim eu fazer um churrasco aí com o pessoal do podcast. Como é que é? Quem vai ganhar essa Copa do Mundo? E um abraço até na próxima semana. Um abraço, Lucas, Bruno, ouvinte do podcast Super Lutas. Eu acho que eu posso te dar uma dica furada, Lucas, porque se você apostar e ganhar, é bem provável que você vai deixar o Super Lutas, vai morar no Havaí, vai curtir sol com praia e deixará de apresentar o nosso podcast. Então não seria bacana confiar nas minhas dicas, não. Mas Copa do Mundo é uma coisa bacana, né? É um momento legal, que agora de 4 em 4 anos, que você torce junto com seu amigo, com seu parente que é de uma equipe rival, todo mundo torce pela a seleção, ou a grande maioria torce pela a seleção, mas o MMA vai de paralelo a isso, sabe? Bons eventos, UFC 174, UFC 175 durante a Copa, toda essa polêmica com Vitor Belfort, Chelson, Vanderlei Silva podendo voltar para o UFC 175. Então, fiquem ligados no Super Lutas, porque a gente tem bastante conteúdo até a próxima edição do podcast. E na semana que vem a gente já volta com mais informações, com o desdobramento disso tudo, se tem luta no UFC 175, se o Vitor Belfort luta, se o Vanderlei Silva volta, se o Ronaldo Jacaré, que supostamente estaria de bye, enfrentaria o Vitor, aí seria um duelo daqueles que seria evento principal em qualquer show aqui no Brasil,
vai acabar sendo a terceira luta mais importante em Vegas, mas é só o internauta ficar ligado no Super Lutas, que ele vai ficar por dentro de tudo, e na semana que vem a gente volta para debater sobre isso. Um abraço e até lá. Beleza, então, pessoal, a gente volta na próxima semana com o podcast Super Lutas, e baseado então no prognóstico do Dudu, eu diria que o Super Lutas vai ser o campeão dessa Copa. Então, com esse tanto de assunto, com essa variedade de pautas e também de produtos e conteúdos, acho que a gente vai levantar o caneco aí no fim, em meados de julho. Então a gente volta na próxima semana, pessoal, com o podcast Super Lutas. Até lá!